Você já se sentiu preso a um passado doloroso? Aquela sensação que parece corroer sua alma, enquanto a figura de quem o machucou permanece vívida em sua memória, como um fantasma que se recusa a partir? Essa é a sombra do ressentimento, um veneno que Friedrich Nietzsche identificou como uma das maiores prisões do espírito humano. Bem-vindos a mais um vídeo sobre a filosofia nietzschiana. Hoje, exploraremos um dos conceitos mais poderosos e transformadores do pensamento de Nietzsche, a superação do ressentimento e o caminho para a verdadeira libertação espiritual. Nietzsche não foi apenas um crítico feroz dos valores morais de seu tempo, mas também um médico da cultura, diagnosticando as doenças que afligem o espírito humano. Entre estas, o ressentimento ocupa um lugar central. É a condição crônica de uma alma incapaz de digerir suas feridas e que, em vez disso, as cultiva em segredo. Em um contexto onde frequentemente somos incentivados a nunca esquecer os agravos sofridos, a afirmar nossa condição de vítimas como parte integral de nossas identidades, a mensagem de Nietzsche soa simultaneamente herética e libertadora. Ele nos desafia a questionar: será que agarrar-se às nossas feridas realmente nos fortalece? Ou seria esta uma forma sutil de permanecer acorrentados àqueles que nos machucaram? Acompanhe-me nesta jornada filosófica, onde descobriremos como Nietzsche nos oferece um caminho para transcender o ressentimento, não através do perdão cristão tradicional, mas por meio de uma compreensão mais profunda de nossas próprias feridas e do poder criativo que pode emergir delas. Para Nietzsche, o ressentimento não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força psicológica profunda que moldou grande parte da civilização ocidental. Em sua obra Genealogia da Moral, publicada em 1887, ele desenvolve uma análise penetrante deste fenômeno. O ressentimento, na visão nietzschiana, nasce de uma impotência fundamental. Quando somos feridos ou prejudicados e não conseguimos responder diretamente a essa agressão, seja por fraqueza física, social ou psicológica, nossa psique busca uma compensação. Essa compensação vem na forma de uma inversão de valores. Transformamos nossa incapacidade de reagir em uma virtude moral. É importante compreender o contexto histórico em que Nietzsche desenvolve esta análise. Em meio à Europa do século XIX, marcada pelo avanço do igualitarismo democrático, pelo socialismo nascente e pela persistência dos valores cristãos, Nietzsche identificou um padrão psicológico que ele considerava uma ameaça à vitalidade cultural, a glorificação da fraqueza e do sofrimento como virtudes morais superiores. Foi o espírito de ressentimento que inverteu a equação aristocrática de valores, onde bom, nobre, poderoso, belo, feliz, amado por Deus. O homem do ressentimento diz: não são os miseráveis, os pobres, os impotentes, os sofredores que são os únicos bons, escreveu Nietzsche. Esse mecanismo psicológico é particularmente visível no que Nietzsche chama de moral de escravos, uma moralidade que eleva a fraqueza, o sofrimento e a submissão ao status de virtudes, enquanto condena a força, a assertividade e a vontade de poder como pecados. Essa inversão, segundo Nietzsche, não é uma descoberta genuína de novos valores, mas uma reação venenosa contra aqueles que possuem o que o ressentido não pode ter. O ressentimento opera através de uma memória hipertrofiada, enquanto o que Nietzsche chamaria de espírito nobre possui a capacidade de esquecer, não por negligência, mas por uma saúde psíquica que permite digerir e superar as experiências negativas. O homem do ressentimento não esquece nem digere suas feridas. Ele as preserva, as rumina constantemente, alimentando-se delas até que se tornem parte integral de sua identidade. O homem do ressentimento não é sincero, nem ingênuo, nem honesto consigo mesmo. Sua alma olha de través, seu espírito ama, esconderijos, caminhos secretos e portas dos fundos, escreveu Nietzsche em Genealogia da Moral. Esta é uma existência reativa, definida não por aquilo que afirma, mas por aquilo contra o qual se revolta. Os sintomas do ressentimento descritos
por Nietzsche no século XIX, continuam surpreendentemente presentes em nossa realidade contemporânea. Vejamos como eles se manifestam. Primeiro, a incapacidade de viver no presente. A pessoa dominada pelo ressentimento habita perpetuamente no passado, revivendo constantemente suas feridas e humilhações. Este aprisionamento temporal impede qualquer possibilidade de crescimento genuíno ou autossuperação. Observe como isso se manifesta em nossa era digital. Pessoas passam horas revisitando conversas antigas em redes sociais, ruminando ofensas de anos atrás, analisando obsessivamente sinais de rejeição. Como Nietzsche diria, a memória do ressentido diz isso foi, enquanto a vontade fica impotente diante do que não pode mudar. Depois, temos a tendência a transformar os outros em bodes expiatórios para nossos fracassos e infelicidade. Se não fosse por essa pessoa que me traiu, se não fosse por aquele chefe que não reconheceu meu talento, se não fosse pela sociedade injusta, essas são as litanias do ressentimento, que transferem a responsabilidade por nossa condição para forças externas. O terceiro sintoma é a inveja disfarçada de justiça. O ressentido frequentemente canaliza sua inveja por aqueles que possuem o que ele deseja, sob o disfarce de demandas por igualdade ou justiça social. Não que esses ideais sejam inerentemente problemáticos, Nietzsche critica a motivação psicológica distorcida por trás de certos apelos a eles. Há também a tendência à universalização da própria experiência negativa. O ressentido não consegue conceber que outros possam genuinamente ser felizes ou realizados. Deve haver alguma ilusão, alguma falsidade na felicidade alheia. Como Nietzsche observou, era necessário inventar outra vida que fosse mais valiosa que esta. Finalmente, existe o que podemos chamar de prazer na autoflagelação moral, uma tendência a cultivar o próprio sofrimento como um distintivo, de honra, uma prova da própria superioridade moral em relação àqueles considerados opressores ou agressores. Esses sintomas criam um ciclo vicioso que se autoalimenta. O ressentimento gera mais ressentimento, e a pessoa fica presa em uma espiral descendente de negatividade e amargura que afeta não apenas sua visão de mundo, mas também sua saúde física e mental. Para Nietzsche, o ressentimento não é apenas um problema psicológico individual, mas um verdadeiro veneno existencial que contamina todas as esferas da vida. O homem do ressentimento envenena-se com seu próprio veneno, escreveu Nietzsche, apontando para o caráter autodestrutivo deste sentimento. O ressentimento não prejudica primariamente aquele contra quem é dirigido, mas sim aquele que o abriga em seu coração. Este veneno opera em vários níveis. No nível físico, o ressentimento crônico manifesta-se como tensão muscular constante, problemas digestivos, insônia e uma variedade de doenças psicossomáticas. Nietzsche, que sofria de problemas de saúde crônicos, estava bem ciente da conexão entre estados psicológicos negativos e sofrimento físico. No nível psicológico, o ressentimento produz uma consciência hipertrofiada e torturada, constantemente voltada para o passado e incapaz de experimentar plenamente o presente. Cria um estado de vigilância constante, procurando ofensas e confirmações de suas suspeitas sobre a maldade dos outros. É o que Nietzsche chama de má consciência, um estado no qual a agressividade natural do ser humano, impossibilitada de se expressar externamente, volta-se contra o próprio indivíduo. Podemos observar este fenômeno em pessoas que constantemente se autopunham, que desconfiam de elogios ou oportunidades positivas, que consideram a felicidade suspeita ou perigosa. Como escreve Nietzsche, em A Gaia Ciência, a desconfiança deles em relação a tudo o que é belo na vida, sua aversão por qualquer tipo de felicidade e a satisfação secreta no prazer derivado da negação. No nível social, o ressentimento mina a possibilidade de relações genuínas. A pessoa ressentida vê os outros através das lentes distorcidas de suas próprias feridas, suspeitando de motivos ocultos e interpretando ações neutras ou mesmo positivas como potencialmente hostis. Talvez o mais devastador seja o nível existencial,
O ressentimento impede a pessoa de criar valores afirmativos próprios. Em vez de perguntar, o que quero construir, a pessoa ressentida está fixada em quem devo culpar. Essa mentalidade reativa impede qualquer possibilidade de autossuperação ou do que Nietzsche chamaria de tornar-se quem se é. Como então libertar-se desta prisão psicológica que é o ressentimento? Nietzsche não oferece respostas fáceis ou consolos baratos, mas aponta para um caminho radical de transformação através do que ele chama de transvaloração de todos os valores. Umwertung aller Werte. Este conceito, central em sua obra tardia, representa não apenas uma crítica aos valores existentes, mas uma completa reconstrução da forma como atribuímos valor à experiência humana. O primeiro passo neste caminho é o desenvolvimento de uma honestidade implacável consigo mesmo. É preciso reconhecer o ressentimento não como uma resposta justificada às circunstâncias externas, mas como uma reação que revela nossa própria fraqueza e incapacidade de digerir a realidade como ela é. Quem luta com monstros deve velar para que, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Este famoso aforismo de além do bem e do mal nos lembra do perigo de definir-nos em oposição àquilo que odiamos. O segundo passo é o que Nietzsche chama de amor fati, amor ao destino. É a capacidade de afirmar a totalidade da existência, incluindo suas partes dolorosas e traumáticas, não como algo a ser suportado estoicamente, mas como algo necessário para nosso próprio crescimento e transformação. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Nada querer diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é mendacidade ante o necessário. Mas amá-lo, este amor ao destino não é uma resignação passiva, mas uma afirmação ativa, que transforma o foi assim em assim eu o quis. É uma reinterpretação radical da própria história de vida, não para negar o sofrimento, mas para incorporá-lo em uma narrativa mais ampla de autossuperação. O terceiro elemento da transvaloração é o que Nietzsche chama de vontade, de poder, Wille zur Macht, não entendida como dominação sobre os outros, mas como domínio sobre si mesmo e capacidade de criar novos valores. É importante distinguir aqui. Enquanto a política fascista posteriormente distorceu este conceito para justificar a opressão, Nietzsche o concebia primariamente como uma força criativa e afirmativa. O homem que superou o ressentimento não precisa mais reagir contra outros. Ele pode agir a partir de sua própria plenitude, transformando até mesmo suas experiências mais dolorosas em fontes de força e sabedoria. Esta transformação culmina no que Nietzsche descreve como o estado do espírito livre, ou, em sua obra posterior, do além do homem, Übermensch, aquele que transcendeu a moralidade do ressentimento e se tornou capaz de criar valores afirmativos a partir de sua própria abundância vital. Embora Nietzsche fosse primariamente um filósofo, não um terapeuta ou conselheiro de autoajuda, podemos extrair de seus escritos algumas práticas concretas para combater o ressentimento em nossas vidas. Primeiro, o cultivo consciente do esquecimento saudável. Nietzsche valoriza a força plástica do esquecimento, não como uma negação da realidade, mas como uma capacidade digestiva que permite assimilar experiências, extrair delas o que é útil para o crescimento e deixar ir o resto. Sem esquecimento, não pode haver felicidade, nem serenidade, nem esperança, nem orgulho, nem presente. Este esquecimento não é passivo, mas ativo, uma decisão consciente de não permitir que certas memórias continuem a exercer poder sobre nós. Considere, por exemplo, a prática de escrever e queimar, registrar em detalhes seus sentimentos sobre uma ofensa ou mágoa, e então destruir fisicamente esse registro como um gesto simbólico de libertação. Nietzsche provavelmente aprovaria tal ritual como uma forma de exercer controle ativo sobre a memória,
em vez de ser controlado por ela. Segundo, a prática do perspectivismo. Nietzsche sugere que tentemos ver nossas feridas e traumas de múltiplas perspectivas, inclusive da perspectiva de quem nos feriu, não para justificar o agravo, mas para compreender sua inevitabilidade dentro da cadeia de causas e efeitos que constitui a existência. Terceiro, a transmutação alquímica do sofrimento em criação. Para Nietzsche, todo grande espírito usa seu sofrimento como matéria-prima para a criação de algo novo. O que não me mata me fortalece não é apenas um slogan motivacional, mas uma descrição do processo pelo qual o sofrimento pode ser transformado em força criativa. Quarto, o exercício do que poderíamos chamar de genealogia pessoal da moral. Isso envolve examinar criticamente os valores e julgamentos morais que herdamos, questionando se eles servem à vida e à afirmação ou se são produtos do ressentimento e da negação da vida. Por último, mas não menos importante, a prática da solidão contemplativa. Nietzsche, que passou longos períodos em isolamento voluntário em localidades como Sils Maria, nos Alpes suíços, via na solidão bem administrada uma oportunidade para desintoxicar-se das influências externas e reconectar-se com os próprios instintos vitais antes que fossem distorcidos pela socialização. Esta solidão não é um simples estar só, mas um estado ativo de autoconfrontação e autossuperação. Como ele escreveu em Humano Demasiado Humano, um pensador vê em seus próprios atos, estudos e experimentos não deveres, crescimento e decadência como parte de seus experimentos. Um exercício prático inspirado nesta visão seria reservar períodos regulares, algumas horas por semana ou alguns dias por ano, para um retiro deliberado da vida social, dedicado não ao entretenimento ou distração, mas à contemplação honesta de si mesmo e à digestão das experiências acumuladas. Estas práticas não são técnicas rápidas ou soluções instantâneas, mas caminhos para uma transformação gradual e profunda da relação com o próprio sofrimento e, por extensão, com a vida como um todo. Ao final desta jornada pelos territórios sombrios do ressentimento e pelos caminhos luminosos de sua superação, chegamos a uma compreensão mais profunda do legado nietzschiano. Como o próprio Nietzsche escreveu em Ecce Homo, conheço meu destino. Um dia meu nome será associado à lembrança de algo tremendo, de uma crise como jamais houve sobre a Terra, da mais profunda colisão de consciência, de uma decisão conjurada contra tudo o que até hoje foi acreditado, santificado, requerido. O ressentimento, como vimos, não é apenas uma emoção negativa, entre outras, mas uma força psicológica profunda que pode determinar nossa relação com a vida em sua totalidade. Nietzsche o identificou como a doença fundamental da civilização ocidental, especialmente em suas manifestações morais e religiosas. No entanto, a grandeza de Nietzsche não está apenas em seu diagnóstico impiedoso, mas na visão de uma possibilidade de cura. Esta cura não vem através da negação do sofrimento ou da busca de consolos metafísicos, mas através de uma afirmação radical da vida em sua totalidade, inclusive em seus aspectos mais dolorosos. Superar o ressentimento na perspectiva nietzschiana não é apenas livrar-se de um fardo psicológico, é abrir caminho para uma forma inteiramente nova de existência, caracterizada pela criatividade, pela afirmação e pela capacidade de criar valores próprios em vez de meramente reagir contra valores impostos. Tornar-se quem se é, esta frase que Nietzsche tomou emprestada de Píndaro e transformou em leitmotiv de seu pensamento, implica precisamente esta libertação das reações ressentidas que nos mantém presos a um passado que não podemos mudar em favor de uma orientação criativa voltada para o futuro que podemos moldar. Se há uma mensagem final a ser extraída da reflexão nietzschiana sobre o ressentimento, talvez seja esta: nossas feridas e traumas, por mais dolorosos que sejam, não precisam definir quem somos. Podemos, através de um trabalho árduo de autotransformação, converter até mesmo nossas experiências mais sombrias em combustível para nosso crescimento e autoafirmação.
como nos lembra Zaratustra, o profeta fictício de Nietzsche. E aquele que quiser ser criador no bem e no mal, terá de ser primeiro destruidor e despedaçar valores. Assim, o maior mal pertence à maior bondade. Esta, porém, é a bondade criadora. Obrigado por acompanhar este vídeo sobre a filosofia nietzschiana do ressentimento. Se você valoriza conteúdos filosóficos como este, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que possam se beneficiar desta reflexão e inscrever-se no canal para mais explorações do pensamento de Nietzsche e outros filósofos transformadores. Até o próximo vídeo.